Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu venho compartilhar com vocês o versículo do dia. O versículo do dia se encontra em Daniel, no capítulo 6, né? Aqui vamos falar sobre Daniel, né? Que teve que passar sobre a cova, ele teve que entrar dentro da cova dos leões, né? Mas nós vamos ver aqui porque ele entrou, né? A conspiração já estava ocorrendo e o servo do Senhor estava em oração. Aqui a Sagrada Escritura vem dizendo que o rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens, para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se prostrou, se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocar à frente do rei de todo o reino. Nós estamos vendo aqui que Daniel tinha um espírito de excelência, pois a capacidade dele vinha do Senhor, as qualidades dele estava ressaltando, estava sendo vista, pelas pessoas do seu convívio, porque a presença de Deus estava na vida dele. Então, faz a diferença daquele que tem o Senhor na frente, aquele que teme o Senhor. Mel, abaixa aí para mim, o ventilador. Faz a diferença sim, Quando você tem o Senhor como primeiro em sua vida, em tudo vamos ter êxodo, não é? Então, Daniel estava em um lugar, estava administrando, onde muitas pessoas não temiam a Deus, e ele, no meio daqueles que eram trevas, estava fazendo a diferença, Porque não é por causa do ambiente que você vai ter que deixar se influenciar, mas você tem que influenciar, Por ter a luz na sua vida, por ter a presença de Deus na sua vida. Seu comportamento, seu jeito de ser, vai falar muito quem você é, E dessa forma, Cristo vai brilhar, porque vendo as qualidades, da pessoa de Deus, está vendo Deus na sua vida. E nós estamos vendo aqui que já estavam de olho em Daniel, Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falha do modo como Daniel conduzia a questão de governo. Então, eles começaram, os outros administradores e altos funcionários, pessoas importantes, estavam de olho em Daniel. Mel, desliga o ventilador para a mamãe, meu amor. Fazer um favor. E outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falha. E eles ficaram tudo preocupados, não é possível. A gente temos que começar a vasculhar a vida de Daniel, para ver o que está de errado na vida dele. Que a gente não pode deixar as coisas do jeito que estão correndo, não. A gente tem que procurar um meio de prejudicar ele, E aqui vem dizendo que eles começaram a vasculhar, conduzindo na questão do governo, Como não viu que ele administrava bem e não teve com que acusar, o que eles fizeram? Nada encontraram para criticar ou condenar. Então, eles falaram assim, já que nós não encontramos, a gente temos que armar aqui uma situação aqui para que o rei Dário
venha ter outra visão dele. Mas nada encontraram para criticar. E eles eram leal. Ele era leal, né? Sempre responsável, digno de confiança. Então, tudo que Daniel fazia, ele era leal, obediente, e ele passava essa confiança. Ele era responsável daquilo que foi entregue nas mãos dele. E isso despertava indignação, inveja, né? Porque ninguém vai atacar aqueles que não estão fazendo nada. Ninguém vai criticar aqueles que não estão fazendo nada. Então, quando começa a aparecer, né? É porque a luz está brilhando. É porque os frutos estão se manifestando. Está atacando é porque os frutos estão manifestando. Porque toda árvore que não dá fruto, a Bíblia diz, deve ser cortada e lançado fora. Mas a árvore que dá fruto, ela vai ser podada para que ela venha dar cada vez mais frutos. Ela venha ser fruto mais ainda de qualidade, porque ela está sendo cuidada e assim vai passar a produzir mais ainda, né? Então, o resultado de uma fidelidade que ele tinha para com Deus fez toda a diferença. Ele se colocava 3 vezes ao dia para orar ao Senhor. Ele curvar-se perante o Senhor, mostrava que ele dependia do Senhor, né? E aqui vem mencionando assim, deixa eu ver aqui os versículos. Por isso, concluíram, nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação à lei de seu Deus. Então, eles viram, olha, aqui no governo, a gente não tem nenhuma chance de achar um erro, uma falha para acusarmos a Daniel, né? Então, a gente tem que procurar e ficar vendo, estudando uma forma, um meio de como eles poderiam, né, colaborar para ir socorrido aqui, para que ele viesse ser acusado de algo, né? E ele começaram a falar assim, olha, ele é um homem de Deus, é um homem temente, a gente tem que mudar isso. A gente tem que tirar essa credibilidade dele, a gente tem que mudar essa identidade. E como ele serve a Deus, a gente pode bolar aqui um plano perfeito, né, para que venha a ser relacionado com a lei do Deus dele. Já que não encontramos, a gente pode já arquitetar e planejar algo aqui para que a gente não saia perdendo. Deixa eu beber água aqui. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. E vem dizendo assim, cadê? No 6. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram que o rei Dário viva para sempre. Começou a puxar saco do rei Dário, né? Nós, administradores, oficiais e altos funcionários, conselheiros, governadores, estamos todos de acordo com o rei. Deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente, né? Ele começou já ficar instigando lá, né? Fazer um decreto lá, dar ideia para o rei, né? Que, de acordo com o rei, deve decretar uma lei, ser cumprida rigorosamente, de ordem para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, ele sabia, né, que Daniel orava a Deus. Ele sabia que Daniel jamais ia deixar de adorar o Senhor, porque era constante esse dever dele de orar sempre, por isso que ele nunca, né, ele deixava de fazer. O dever de orar sempre nunca desfalecer. Ele não desfalecia, ele continuava. E por ser algo que era constante, então isso poderia implicar, isso poderia fazer com que ele viesse ser eliminado de lá, né? E aqui vem dizendo assim, eles dando a ideia para o rei Dário, né? Para que
deu ordem para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar alguém, que ele sabia que Daniel orava, divino, ele orava a Deus, né? Ou humano, exceto o rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei para que não possa ser mudada, como com a lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada, e o rei Dário assinou a lei. Então, pronto, já conseguimos um decreto, já conseguimos algo que agora Daniel não tem como escapar, né? Tudo que pensamos, imaginamos, deu certo, né? Agora esse Daniel, ele vai cair do cavalo. Agora Daniel já é carta descartável daqui, né? Então, exagero sujo, né? Com perversidade, né? E quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa. Agora o rei, ele assinou. Aí aqui vem dizendo sobre Daniel. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa. Daniel soube daquele decreto, com certeza ele foi apresentar para Deus, né? Porque ele falou, em suas orações, deve ter acrescentado: eu cheguei até aqui porque o Senhor permitiu, né? Nunca deixei de ser fiel ao Senhor, nunca deixei de orar nesse lugar. Ou seja, se for para me deixar de orar, não manter minha santidade, o seu nome não for glorificado na minha vida, em outras palavras que eu estou querendo te dizer, né? Que eu nem esteja aqui, que algo venha acontecer, porque desse jeito não dá, que o Senhor toma a frente, né? Não é assim que muitas pessoas fazem? Senhor, o que eu não posso fazer, tu pode. Agora está nas tuas mãos. E ele orou, de costume ajoelhou-se no quarto dele, no andar de cima, com as janelas sempre abertas na direção de Jerusalém. Ele orava 3 vezes por dia e dava graças a Deus, né? Então, em tudo ele dava graças, né? Porque essa era a vontade de Deus. Os oficiais foram junto à casa de Daniel e encontraram orando, pedindo ajuda a Deus. Então, você vê que eles foram lá porque eles sabiam quem ia pegar Daniel naquele lugar. Eles sabiam que Daniel já estava ali. Era o costume de Daniel, então não tinha como não pegar ele ali. Porque era algo já certo. Que ele já tinha estudado já. Todo jeito, todo comportamento, toda a rotina de Daniel foi estudada. Mel, tô gravando. Toda a rotina de Daniel foi estudada, né? É assim que o inimigo faz. Ele estuda a gente por inteiro, né? E começa, ela é assim, ele é dessa forma, a gente pode planejar assim, não tem ninguém do lado, importante, né? Ela costuma ir todo dia por aquele caminho ali, sabe? Ou então ela vai por esse aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode botar uma equipe naquela rua ali, na outra, né? E quando passar, a gente começa já a montar a cena. Um fica do outro lado, filmando, outro tirando foto. Aí o outro vem para mostrar que tem aquele encontro, né? Que não é leal a Deus, né? Que tá ali mostrando uma coisa, não é, né? Tá indo para encontrar com alguém, né? Forjando, né? A cena do crime, né? Não é bem assim, sai de casa para ter os seus encontros, vamos forjar. Ou então, quando não é isso, vamos montar aqui uma personagem igual, idêntica, né? Vai parecer, vai ficar maravilhoso, igual, né? Ou então usa até aqueles aplicativos que usa até a voz da pessoa, né? Ou então, não, vai passar aqui, a gente vai gravar, vai sair o tom da voz. Quando sair a voz, a gente pode fazer uma montagem. Então, o diabo vai sempre ficando assim, planejando, arquitetando, né? Não, vamos suscitar ira, raiva, vamos fazer dessa forma. Que aí, assim, a gente vai conseguir tirar dela o que estamos querendo. Então, você vê como que são a mente perversa,
tem uma imaginação para o mal, né? Podendo estar usando para outras coisas, mas foca naquele que está fazendo a vontade de Deus. E Daniel não estava implicando com ninguém, não estava tirando a oportunidade a ninguém. Ele estava apenas sendo fiel a Deus e o resultado da sua fidelidade era as bênçãos do Senhor alcançando ele. Não é verdade? E o que nós estamos vendo aqui? Que ele foi pedir ajuda a Deus quando ele soube desse decreto. E esse decreto, ele manteve a sua paz. Ele falou, Senhor, está acontecendo isso. E enquanto ele desenvolvia a sua oração, quem estava ali de olho nele? Os altos administradores, estavam todos lá, bisbilhotando a vida de Daniel. Tá orando, mas vamos falar que não tá orando, não. Vamos falar que não ora, que não lê a Bíblia, tudo ao contrário, né? Vamos falar o contrário, porque não tem como, não tem brecha, então a gente tem que inventar, né? Aí o que acontece? E nós sabemos que o pai da mentira é o diabo, né? O diabo tá ali usando por força. Mas o Deus de Daniel era aquele que justificaria ele. Então foram diretamente ao rei e lembraram da lei. Eles falaram, olha rei, o senhor assinou um decreto aqui ordenando que qualquer que orasse, alguém divino ou humano, porque foi eles que fizeram isso, né, na verdade. Mas aí o rei assinou. Foi lançado na cova dos leões. Sim, respondeu o rei, foi exatamente isso que eu fiz. Essa decisão está em vigor. É uma lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E disseram ao rei, aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, né? Não vou... Tá acabando aqui, Mel. Não posso, filha. Mel, eu não posso ficar parando, filha. E aqui vem mencionando aqui no versículo, né? Que ele foi lembrar pro rei. Não é assim que acontece? Planeja a cena do crime e agora vai lá falar, ó, fez isso daqui. Fez nada? Fez sim, olha só. A prova lá, né? Foi isso aqui que ela fez, que ele fez, né? Aí começa, né? Aí começa a luta. Então disse o rei, aquele homem, Daniel, aí começou a conspirar, né? Começou já a falar, deixe lá o veneno. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado, porque o rei tinha afeição pelo Daniel. O rei ficou irado, né? Então ele ficou procurando um meio, né, de salvar Daniel, mas só que não tinha, ele já tinha assinado. E passou o resto do dia pensando no modo como livrar dessa situação. Ele ficou assim, o que eu posso fazer para salvar Daniel? Ficou o dia todo pensando, né? Aí à noite, os homens foram junto ao rei e disseram, ó rei, o senhor sabe que, conforme a lei dos medos dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Ou seja, eles foram lá de novo na cabeça do rei. Olha, rei, não vai poder ser revogado, né? Então, ele não teve nenhuma saída naquele momento. E o rei ordenou, né, que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse que seu Deus, a quem você serve, fielmente o livre. O rei sabia que Daniel era temente. Ele sabia que Deus não iria desamparar Daniel. Então, a boca dele ali, a palavra ali não voltou vazia, né? Ele já creu e Daniel também já cria, e o poder de Deus se manifestou ali guardando ele, né? Então trouxeram uma pedra e colocaram sobre a abertura da cova. Então depois que lançaram Daniel lá, ainda prenderam ele, né? Foi preso. Colocaram Daniel e colocaram uma pedra com um selo na pedra que não poderia ser tirado dali, né? Ele selou com o anel dele, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. Se gritasse, ninguém podia ir lá tirar, porque depois que selou, ninguém podia mexer.
E o rei voltou lá para o palácio dele e passou a noite em jejum, né? Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. Ele estava ali intercedendo, ele não estava aceitando aquilo. De manhã bem cedo, levantou-se e foi apressadamente na cova dos leões. Então, quando chegou no outro dia, essa lei já tinha cessado, então ele foi até a cova dos leões. Mas quando ele chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pôde livrá-lo dos leões. Ele deu aquele grito falando, né? Ele queria saber se o Deus que ele servia com fidelidade tinha guardado ele, tinha livrado ele. E quando ele ouviu aquele som, né? Ele disse assim: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizeram mal. Então Daniel glorificou a Deus e falou para o rei Dário: olha, o meu Deus, a quem eu sirvo, enviou esse anjo aqui. Ele não deixou eles me comer, ele fechou a boca, porque nada, minha mão não estava suja, não estava no erro, não estava no pecado, né? Em outras palavras, eu fui achado justo, né? Fui considerado inocente aos olhos de Deus. Então não tem como quem é inocente pagar por algo que não fez. Não é justo você ser condenado por algo que você não fez. Não é justo, né? A gente está sofrendo por causa de injustiça das outras pessoas, que são maldosas, que são perversas, né? Porque, em outras palavras, agiram com perversidade contra Daniel, né? Queria, de qualquer forma, tirar ele daquela posição, queria tirar ele, mas só que quem tinha colocado foi Deus, e não era eles que queriam mudar o destino, o que Deus tinha para Daniel, né? E aqui vem dizendo que ele não tinha feito coisa alguma contra o Senhor, então jamais o Senhor vai ser injusto com aquele que é justo, né? Jamais. Jamais Deus vai deixar os filhos dele sofrerem, padecer, né? Sem ter culpa no cartório. Essa é a verdade. O rei ficou muito alegre quando presenciou a presença dele. Então ordenou, né, que tirasse Daniel da cova. Ó, já acabou esse decreto, você está vivo, glorificado seja o Senhor, né? Vambora, tira ele daí, né? Não havia sequer um arranhão nele. Imagine, os leões famintos, pela lógica humana, ele seria devorado naquele lugar. Mas só que o anjo, Deus envia o anjo para servir aqui nessa terra. E quando Deus viu, Deus falou: não, vai lá agora guardar meu servo está em perigo. O que está na nossa capacidade a gente faz, o que não está é Deus que vai agora vir com a intervenção dele divina, com o poder dele, com o sobrenatural, né? E está dizendo aqui que não tinha nenhum arranhão, porque ele confiava em Deus, né? Plenamente em Deus. Em seguida, o rei ordenou que prendesse os homens que haviam acusado Daniel. Ou seja, eles armaram uma cova, né? Na cova, nela, eles caíram. Um plano que foi formado, um plano que eles fizeram da maldade serviu para eles mesmos, né? O justo, quando cai na cova, Deus livra. Agora, um injusto que cai na cova, Deus não livra, não. Você vai ver aqui que o resultado, né, da cova, do laço que armaram para Daniel, foi para quem armou, porque está dizendo que os homens foram lançados juntamente com a sua família e com os seus filhos. Na medida que jogaram eles lá na cova dos leões, todos foram atacados e despedaçados antes que chegasse
ao fundo da cova, né? Mal entrou, já foram comidos, estraçalhados, né? Então, para você ver que quando a palavra de Deus diz, não toqueis no meu ungido, né? Ai daqueles que tocar no ungido do Senhor. Foi tocar em quem estava quieto, foi tocar na propriedade exclusiva de Deus, foi tocar no escolhido de Deus, procurou, achou, né? A justiça veio de quem? De Deus, né? A justiça vem de Deus. Então, se você está vivenciando esses dias aí mal de tribulações, você está sendo injustiçado, você está sendo observado pelo inimigo, porque ele tem sede e tem pressa de destruir você. Estão trabalhando, estão correndo, planejando para você cair nessa cova. Mas quem vai cair na cova vai ser Satanás e seus demônios, porque toda ferramenta preparada contra você não prosperará. E toda língua que se levantar contra você em juízo, a Bíblia diz que tu as condenarás. Ou seja, a falsa testemunha não ficará impune. A palavra de Deus é verdadeira, ela não falha. É ela que está ainda diante de nós. E quem está nos vendo, quem está contemplando toda a maldade é o nosso Deus. E quem vai se apresentar, quem vai apresentar no dia do julgamento vai ser o grande eu sou. E esse julgamento vai ser para glorificar o nome do Senhor. E vai ser envergonhado toda ação do diabo no nome de Jesus. Está passando pela prova, está na cova dos leões, saiba que até dentro da cova dos leões, Deus envia anjo, Deus envia providência, para que o nome dele seja glorificado e seja exaltado, em nome de Jesus. Ou seja, ninguém pode decretar nada na vida de ninguém. Da justiça de Deus nada escapa, dos homens pode até passar, mas de Deus não. Sabe por quê? Porque ninguém pode decretar os planos, os projetos de Deus. Quem disse? Quem disse que os altos, cadê? Vamos lá. Tá dizendo aqui os altos e os supervisores, altos funcionários, supervisores. Quem disse que ele tem poder e domínio sobre a vida daquele que a criou? O Criador, né, que planejou uma história para Daniel, tinha o domínio da vida dele. E quem é aquele que vai tirar o domínio da mão daquele que criou para escrever a sua própria história, para desviar os propósitos de Deus? Eu nunca vi isso. Ou seja, correram para se apressar, para eles mesmos serem envergonhados. Eu posso aqui lembrar também da passagem bíblica que os egípcios estavam muito apressados correndo atrás do povo de Deus quando eles estavam saindo lá do Egito. Eles tinham pressa de alcançar o povo de Deus, né? Os cavalos, os carros, aquelas quantidades todas estavam tudo atrás do povo de Deus, e o povo de Deus olhou para trás e ficou amedrontado. E Moisés, vamos baixando, vamos confiando no Senhor. Deixa os adversários para trás, que dos adversários cuida o Senhor. E vocês têm que só obedecer a ordem do Senhor, né? Porque aqueles que se apressam, que não querem parar de perseguir os filhos de Deus, é o próprio Deus que vai agora estar conduzindo essa batalha e é Ele que vai decidir. E o final da história: perseguir o povo de Deus, contemplar um pouco da glória de Deus, presenciar o que Deus fez com o povo, fazendo eles passarem a seco no mar, mas no meio do caminho ficaram, porque o lugar do perseguidor sempre é atrás, não pode acompanhar, não tem essa estrutura. Eles foram afogados, quando assim o Senhor, né, mandou Moisés bater lá o cajado.
né? Então eu digo para vocês: ai daqueles que se levantar contra os filhos do Senhor, o servo do Senhor. E o que eu quero te dizer, que o nosso Deus, ele contempla o jogo. Deus dá corda para o inimigo, né? Ele quer ver até onde vai a maldade, né? A perversidade. Porque quando a peleja é de Deus, não é mais nossa, Deus vai dando corda, porque Deus sabe aonde ele vai puxar, né? Então tem coisas que não é para mim fazer, nem você fazer. Tem coisas que é para Deus fazer. E ele sempre faz direito, ele sempre faz tudo para que o nome dele seja glorificado e exaltado, né? Então confia no Senhor de todo o seu coração, que o mais ele vai fazer, né? Eu nunca vi Deus chegar atrasado, nunca vi Deus deixar os filhos dele passar vergonha. Aqui nós estamos vendo que a perseguição agiram a inveja. A inveja colocou em prática as suas obras malignas, né? E com isso, né, se apressaram para o seu próprio crime. Pois é, um crime que eles estavam armando para matar Daniel, o próprio crime serviu para eles. E quem ficou no cárcere, quem ficou com os leões, foi aqueles próprios que armaram, né? De repente armaram aí uma cova para você, pagaram alguém aí para fazer algo sobre a sua vida, mas eles esqueceram que aquele que criou os céus e a terra e tudo quanto nela há, tem um domínio de todas as coisas e que ele não está dormindo, ele está contemplando, e é ele que desce ainda para guerrear a sua causa. Pois é, o Senhor diz que eu serei para ela como uma muralha de fogo ao redor. Deus está cuidando de nós, ele está nos guardando e nos livrando, né? Os leões tinham boca, tinha dentes afiados, tinha força, mas só que perante o poder de Deus, tudo isso foi arrancado, tudo isso foi tirado. Deus impediu que os leões fizessem mal para Daniel. Você não vai virar comida de leão. Você não tem cheiro de carne, então eu estou aqui garantindo e cuidando de você. Quem tem cheiro de carne é aqueles que estão nas trevas, é aqueles que estão trabalhando contra os meus propósitos, né? E sou eu que desço, sou eu que ordeno. Não é o inferno que tem domínio e poder sobre a sua vida. Em outras palavras, não é verdade? O que eu quero te dizer é que o rei teve que contemplar ali a mão forte de Deus, e todos aqueles agora viu a grandeza de Deus. O que outros Deus não podia fazer, o Deus vivo e poderoso fez. Então, tudo que Deus faz é para glorificar o seu nome. Deus deu corda para que os adversários fizessem o que fizesse, para que eles vejam que o nome do Senhor, que o poder de Deus iria operar, que jamais iria ficar o servo dele envergonhado. Deus deu corda para que o nome dele venha a ser exaltado. Deus, ele chegou. O Senhor chegou na hora da dificuldade, na hora do impossível. Chegou na hora errada, hein, Senhor? Né? Ou seja, Jesus estava lá na cruz, estava tudo zombando de Jesus. Ué, ninguém vai te salvar não, você não vai sair daí? Pregou tanto, falou do nome do Senhor, né? Curou, libertou. Não vai salvar a ti mesmo não, é? Não vai salvar a ti mesmo? Ué, não é você que operava sinais e maravilhas entre o povo? E nós não estamos vendo nada. O que aconteceu? Cadê o seu Deus? Te abandonou? Deus não é com você? A zombaria que estava acontecendo, né? A zombaria que estava acontecendo lá no Calvário, né? Lá na cruz, quando Jesus estava. Então, ele teve que ouvir, infelizmente, toda a zombaria, né? Do adversário.
E sofreu calado, né? Sofreu calado. E eu digo para vocês, né? Depois a honra viria. Então o inimigo ele vai usar mesmo, ele vai usar a língua dele. Ele vai ter momentos na nossa vida que parece que estamos perdendo, mas na verdade estamos ganhando, porque até em silêncio ficamos, porque Deus está trabalhando, né? Em silêncio estamos, mas em espírito estamos, confiando estamos. E aparentemente parece que Deus está em silêncio, mas Deus também está trabalhando. Ele também está a nos observar durante a prova, durante a dificuldade. Ou seja, lembramos aqui também do caso de Lázaro, né? Ué, cadê o amiguinho de Lázaro? Não veio salvá-lo? Como assim? Jesus não veio? Oh, Jesus chegou atrasado, hein, Jesus? Lázaro está morto já há 4 dias. Você chegou agora, né? Que decepção, hein? Sabendo que o amigo estava aqui, não veio e agora morreu, que aparece. Imagina, né? Então, nós estamos vendo que o Senhor sempre chegava na hora imprópria perante os seres humanos, né? Mas, para Deus, ele sempre chegava na hora certa, sempre na hora do nome dele ser glorificado, né? Então, para nós que estamos vivenciando dentro da cova, dentro dos problemas, das adversidades, nós estamos enxergando que não tem solução, que não tem mais jeito. O que acontece, né? Lázaro está morto 4 dias. E agora? Tem explicação? Quem que vai fazer agora? O que vai fazer agora? O Senhor sempre chega na hora imprópria, né? O que é impossível ao homem é possível para Deus. Ou seja, até a morte para Deus era tratada como um sono, né? E quando ele fala isso, o diabo manifesta, porque ele tem poder de todas as coisas. O diabo não aceita que até sobre a morte Deus tem poder, né? Ele tem poder. Então o inimigo já usava a boca das pessoas, mas o Senhor chegou mesmo nessa hora para que todos vejam que a nossa capacidade, a gente não vai fazer nada. Porque aí sim entra em cena aquele que tem o poder de operar. Esse sim deve ser glorificado e exaltado. Então Lázaro ressuscitou depois de 4 dias morto. Tem explicação para o poder de Deus? Não tem explicação. Então o seu caso pode ser difícil para ti, mas para Deus não. Ele sempre vem com a solução, com a resposta na tua vida, na minha vida também. Porque se ele é o grande governador, se ele é o grande administrador da terra, da humanidade, se ele conduz tudo com perfeição, ele está conduzindo a nós, embora não compreendemos, né? Embora estamos contemplando com olhar natural, né? Mas devemos manter a confiança no Senhor, confessando a palavra, perseverando em oração, porque o nosso Deus não deixa a palavra dele cair por terra. Ele é um Deus de já, ele é um Deus de poder, ele opera maravilhas. Então, faça a sua parte que ele vai fazer a dele. Aqui Daniel já tinha feito a parte dele, ele orou, foi pedir ajuda a Deus e agora estou indo caminhar para a cova. Ué, ele foi tranquilo. Irmãos, ele foi tranquilo. A parte dele ele fazia continuamente. Agora teve que ir para a cova? Amém, eu vou. Já falei com Deus, já apresentei para Deus. Então, Senhor, já fiz o que eu pude fazer. Tudo que estava na minha capacidade eu exerci. Agora chegou a sua vez. E Deus não decepcionou, e Deus não deixou de cumprir com o que ele diz, com a palavra dele, né? O Senhor foi lá guardar ele, fez o impossível acontecer. Então, quem confia no Senhor, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O nosso Deus, ele está aqui e que venhamos reter essa palavra e confiar cada vez mais no Senhor, que ele está conosco, não importa a situação, mas o nome dele vai ser glorificado.
porque eu nunca vi uma oração, nunca vi aqueles que oram, que apresentam a Deus o seu impossível e Deus não faz nada, e Deus fica calado. Eu nunca vi isso. Então, quem ora crendo com fé tem resposta, já sai agradecendo. Não foi isso que sempre Daniel fazia? Entrava já na presença de Deus e dava graças a Deus? Devemos fazer também. Devemos agradecer a Deus. E assim manteremos a paz e a tranquilidade, né? Não é assim? Quando oramos e entregamos para Deus, a paz que excede tudo, a paz que excede todo entendimento, Ele há de guardar nossa mente, o nosso coração, e assim vamos viver em paz, porque nada devemos e nada estamos fazendo, estamos agradando ao céu e desagradando ao inferno, né? E dessa forma, a glória será para Deus. Queridos, eu vou ficar por aqui, mas desde já eu abençoo a vida de vocês. Desde já eu venho agradecer a todos vocês que estão aqui no canal ouvindo essa palavra. Eu peço a vocês que deixem a curtida de vocês e interajam no canal, porque esse conteúdo aqui você vai estar mostrando para o YouTube que é abençoador, é relevante. E aqui a plataforma digital entende que essa interação, que vocês estão gostando. Então deixa a curtida de vocês, pois juntos, unidos em prol do reino de Deus, estaremos mais fortes no nome de Jesus. Amém? Fica na paz de Cristo e amanhã eu estou de volta com a minha rotina e com as gravações em nome de Jesus. Fica na paz de Cristo. Tchau, tchau.